essa ansiedade matinal, vamos dizer assim, logo nas primeiras horas da manhã, onde teoricamente você ainda está despertando, né? Então, assim, não tem muita coisa assim ansiogênica acontecendo no dia em si. Então, geralmente, essa ansiedade que já acorda com você, vamos dizer assim, e essa ansiedade que aparece mais à noite, quando você para ou quando você começa a ficar mais no movimento de adormecer ou de ir dormir e tal, geralmente essas duas ansiedades elas têm uma causa específica, que é exatamente essa história da glicemia, de tudo que você faz durante o dia. Tem muita gente que sofre com transtorno de ansiedade e 80%, 70% disso é pelo que come, pelo que ingere. A pessoa passa o dia inteiro nessa variação drástica da glicemia e obviamente que ela fica se sentindo instável o dia inteiro, com mal-estar, e esse mal-estar, para quem já tem transtorno de ansiedade, é precursor de crise, vamos dizer assim, né? Disparador de crise. Por quê? Ora, porque a pessoa ansiosa ela está sensível a qualquer mal-estar. Sempre que ela tem um mal-estar, ela associa a crises anteriores e ela tem uma nova crise, portanto. Essa variação glicêmica é muito, muito, muito importante de ser controlada para quem sofre com transtorno de ansiedade. Quando você acorda, você está vindo aí de um tempo de sono. Geralmente a gente está falando aí de 7 horas de sono, 6 horas, 8 horas. Quanto tempo você dorme? Essa já é a primeira pergunta importante. Quanto tempo você tem dormido diariamente? Você tem ido dormir que horas e acorda que horas? Porque se você é o tipo da pessoa que não sabe a hora de dormir, ou seja, você não tem uma hora para dormir. Eu não estou dizendo que você tem que colocar alarme para dormir, porque ninguém é uma máquina, né? Vou dormir 10 horas da noite, aí coloca lá o alarme, 22 horas. Aí quando o alarme toca, 22 horas a pessoa... Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, tem toda uma preparação para você adormecer, né? Mas quando você se planeja, vamos dizer assim, para começar a dormir tal hora, ou seja, para estar na cama, com tudo desligado para dormir tal hora, então teoricamente você vai passar mais alguns minutos ali e vai conseguir adormecer. Tem gente que se planeja assim e fala assim, Thiago, mas eu faço isso, mas eu não consigo adormecer. Tipo assim, eu fico virando para um lado e para o outro da cama e às vezes até vejo o dia amanhecer e não consigo dormir. Aí tem outras coisas associadas, que talvez algum distúrbio de sono. A pessoa às vezes diz que não consegue dormir, mas é porque fica com a televisão ligada, ou então faz uma série de coisas depois do pôr do sol. A gente tem uma glândula chamada glândula pineal, que ela produz melatonina na ausência de luz. Se passa de meia-noite e você não deu o estímulo correto para a glândula pineal produzir melatonina, obviamente ela não vai produzir mais, pelo menos na intensidade que deveria. Então é sempre mais difícil. Se passa da meia-noite e você não aplicou as orientações que eu passo sobre a higienização do sono, é sempre mais difícil você adormecer depois de meia-noite com qualidade, beleza? O que é importante você entender? Se você não tem um horário base para adormecer, ou seja, para desligar tudo e começar a adormecer, se é tudo meio desorganizado, entendeu? Se você vai pra cama e fica assistindo seriado, não sei o que, com trabalho, né, celular, vendo o celular lá, passando o celular sem nem saber o que é que tá assistindo, fica passando meio que no automático. Se você tem esses hábitos assim de um sono completamente desorganizado, isso aí é um parquinho de diversão para o aparecimento de transtorno de ansiedade, entendeu? Não sou eu que estou falando, basta você colocar no Google ou em qualquer lugar você pesquisar, você vai ver que uma das principais causas para a manifestação de um transtorno de ansiedade é a privação de sono. Ou seja, você não está recarregando as baterias energéticas do seu corpo durante a noite. Isso, ao longo do tempo, é como se fosse acumulando estresse, acumulando cansaço. E esse acúmulo de cansaço muito provavelmente vai virar um transtorno de ansiedade, porque o corpo cansado ele se torna um corpo ansioso. Você quer começar a organizar o seu estado emocional ou modular o seu humor? A primeira coisa que você precisa aprumar é o seu relógio circadiano, que a gente chama, ou seja, o relógio biológico, entendeu? Você precisa educar o seu corpo a voltar a funcionar de forma natural. E o que é o natural para o homem? Ora, o natural para o homem é ficar cheio de energia durante o dia e adormecer durante a noite. Porque o homem é um bicho diurno. O hormônio que a glândula pineal começa a produzir na ausência da luz, quando o sol se põe, imagine um homem natural, um homem primitivo que não tinha o avanço tecnológico da iluminação artificial. Ele se orientava só pela luz solar. O sol nascia, um bocado de coisa começava a acontecer no corpo dele. Cortisol, principalmente. A glândula pineal, quando não está produzindo melatonina, ela está deixando de produzir melatonina, ela envia uma informação para a suprarrenal produzir cortisol, que é o hormônio que desperta o homem. Então a gente está sempre exposto
a algum nível e a alguma intensidade de luz artificial, e isso vai desregulando o nosso corpo na sua característica natural. Não só a iluminação, mas também o próprio estresse, né? Anote aí, a primeira coisa, determinar a hora para dormir e a hora para acordar. A hora para dormir não precisa ser precisa, né? Você determina ali um espaço, né? Olha, eu vou dormir 22 horas, 23 horas. A partir daquele momento tá tudo desligado e você já está ali tentando dormir. Rapidamente você vai conseguir dormir se você aplicar os outros princípios da higienização do sono. A hora de acordar, não. A hora de acordar é a hora determinada, né? Você vai colocar o alarme. Então, não precisa não dormir mais do que 7 horas. Se tá dormindo mais que 7 horas, tá dormindo demais. Gente que gosta mais do colchão do que da vida, tem alguma coisa estranha já. Tem alguma coisa a ser considerada. Quando você acorda, você vem de 7 horas de jejum, percebe? Você vem de um longo tempo sem comer. Óbvio que você está num estado hipoglicêmico, ou seja, sua glicemia está lá embaixo. Ou está na situação base, né? Deveria estar, a não ser que você tenha diabetes, mas deveria estar lá embaixo. E aí o que acontece? Você está hipoglicêmico. A primeira alimentação que você coloca é muito importante, porque você está em estado hipoglicêmico. Ou seja, o corpo é como se o corpo estivesse pedindo por nutriente e ele vai absorver tudo que você der. Aí se você vai e a primeira coisa que você come do seu dia é um suco de laranja, é um suco de não sei o que adoçado com açúcar, é um bolo, é um carboidrato simples. Se a primeira coisa que você come no seu dia é algo que se transforma em glicose muito rápido na sua corrente sanguínea, aí você logo pela manhã já vai ter uma hiperglicemia. Então você está vindo de um jejum grande porque você dormiu. Você precisa atentar para a sua primeira refeição, ou seja, para o café da manhã. Entendeu? Você precisa atentar para o café da manhã. O seu café da manhã tem que ter como prioridade proteína. Principalmente para quem sofre com transtorno de ansiedade, você não vai tomar aquele balde de café que você toma logo pela manhã, porque a cafeína é contraindicada para quem tem transtorno de ansiedade. Eu tô falando aqui só da primeira refeição. Só que tem gente que já acorda com a ansiedade mesmo antes do café. Por quê? Porque a última refeição do outro dia tá errada. Ora, se você já vai passar um tempão sem comer, já vai ficar hipoglicêmico, que você ainda come errado na última refeição ou nem come, o que é pior. Se você não tá comendo a quantidade de proteína que deveria, muito provavelmente você está tendo variação glicêmica o dia inteiro. O dia inteiro. Hipoglicemia reativa, também chamada de hipoglicemia pós-prandial, causa sintomas um suor, pode ser um suor, sudorese, né? Aumenta a sudorese, fome, ansiedade, dor de cabeça, tremores, tontura, aí ó, a quarta aí, ó, taquicardia, sonolência, nervosismo, aumento da fome, suor frio, enjoo, Me diz aí se isso aqui não é a parada que dispara a ansiedade de vocês. Porque vocês têm 1 ou 2 ou 3 desses sintomas aí começam a achar que estão tendo uma crise de ansiedade e passam a ter de fato uma crise de ansiedade pelo desconforto. É isso ou não é? Isso aqui é sintoma de hipoglicemia reativa, tá? Ó, isso aqui é exatamente o que acontece quando você não bate meta de proteína, ó. Porque a proteína, como ela tem não é nem o certo, não é digestão, é como ela tem a metabolização da molécula mais lenta. É como se a proteína ela ficasse jogando a glicose para a corrente sanguínea de forma mais gradativa, aí você não tem um pico, entendeu? A glicose fica estabilizada com o consumo da proteína. Como você não está consumindo a proteína, muito provavelmente você está comendo outras coisas, porque comer você come, eu tenho certeza. É impossível você não se sentir ansiosa e ansioso assim, é impossível. Principalmente você que já tem um caminho automático de disparo de ansiedade pelo seu cenário de transtorno de ansiedade. Tá? E aí, para não ter que falar de todas essas estratégias da higienização do sono, eu convido aqui a todos vocês que têm acesso a isso a assistir a aula da higienização do sono, certo? Tá lá no Ansioplay, se eu não me engano é a aula 4. É quando eu falo, o nome da aula é bateria viciada, é algo assim, que eu falo exatamente do sono e aí lá eu faço uma composição integral do que seria a higienização do sono. Então eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Espero que vocês tenham colhido aí informações necessárias para darem mais um passo nessa estabilização do sofrimento de vocês com ansiedade, tá bom? Eu ia dizer assim, o mais importante dessa conversa toda foi isso ou aquilo, mas eu acho que tudo aqui é muito importante. Então, desde o ponto de delimitar horário para dormir e acordar, a composição do planejamento nutricional ao longo do dia de 6 refeições, focando em proteína, atividade física, tudo é importante. Tudo que a gente conversou aqui, você precisa aplicar ontem, começar a aplicar ontem, tá? E eu espero que vocês façam assim.